cidade de ouro em cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Glória a Deus, né? Deus seja louvado. A paz do Senhor, amados, amém? Amém. Nós estivemos aqui ontem, foi bênção de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Abra sua Bíblia, você que trouxe, livro de João, capítulo 8. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em um adultério. E disseram: a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Assim sendo, Moisés na lei disse. Eles falavam para que prová-lo terem alguma coisa que o acusasse. E Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não o tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta. E ele se levantou e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém? Deus seja louvado, né? Eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá. O nosso pastor Tony Moura, né? Obrigado pela oportunidade, né? E dizer para os irmãos que nós acompanhávamos há alguns anos já esse congresso, não poderia deixar de deixar isso registrado. E para nós é um privilégio estar aqui. Foi uma correria aí, a chegada aqui, né? Nós somos paraenses, mas residimos ali na cidade de Barretos, São Paulo. Deus nos trouxe para cá, né? Para uma grande obra, como cada um dos amados pastores, missionários que estão aqui, amém? Então, para mim é uma honra estar aqui, não só participando, como ministrando pela primeira vez, né? Trago aqui um abraço ao meu pastor presidente da convenção que faço parte, seja MEB, pastor Augusto César, lá em Belém do Pará, amém? Amado, nós estamos diante de um texto, eu quero ser bem objetivo no que Deus colocou no meu coração. Estava orando, falando com Deus, e tem um tema aqui que o Senhor nos colocou em nossos corações, e o tema é as 3 palavras de Jesus. Eu gostaria de ser bem objetivo naquilo que Deus revelou para mim, porque quando a gente olha para esse texto, amado, a gente sabe que o ministério de Jesus era um ministério muito atuante, itinerante, e a gente ouve por várias bocas de homens e mulheres de Deus, de servas de Deus, que Jesus ele veio a este mundo com o propósito de salvar, de pregar, de transformar, de libertar e de também mostrar o caminho do reino dele. E todas as vezes que a gente olha para a Bíblia, a gente percebe Jesus sempre trazendo uma mensagem diferente daquilo que os homens pregavam, falavam. À vista esse texto que encontramos na Bíblia, os homens trouxeram aquela mulher, e se a gente fazer aqui na ótica aqui, verdadeiramente eles estavam corretos, porque ela estava dentro da lei, e a lei tinha que punir, condenar. Só que quando eu olho para o cenário, né, da história e dos fatos do que acontece, Jesus não vai levar em consideração aquilo que aconteceu com ela, porque senão ele não iria mostrar o outro lado da graça e da moeda. Como diz a Bíblia, se ele deixasse condenar ela, ele não traria para ela o lado do perdão, da graça, da oportunidade. Então eu quero já abrir um parênteses aqui, é bom que está sendo gravado, né? Aleluia, que tem muitos que não entendem que a palavra, a mensagem, ela é também a graça, ela é a oportunidade. Já pensou se a gente pegasse todos e fossem julgar pelos seus atos, erros, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. E é isso que eu quero que você entenda, que quando trouxeram aquela mulher na cabeça, no entendimento humano deles, eles pensavam, a gente vai matar e vai condenar ela, porque ela está dentro, inserida da lei, e a lei fala que elas têm que ser, aleluia, apedrejadas, tal tipo de mulheres, situações. Aí então Jesus vai olhar para eles e vai liberar uma palavra que vai ecoar na alma, no entendimento, no coração, porque hoje estamos vivenciando uma geração, aleluia, pecou, errou, aleluia, afasta, disciplina, não sou contra disciplinar, mas a questão é mostrar a graça, amado, aleluia, porque muitas das vezes quando alguém erra e falha, a gente não tem coragem de estender a mão e dizer, meu filho caiu, te levanta, eu estou contigo, porque a porta da graça ainda está aberta, ela não fechou não, e muitos querem fechar. Oh, glória! E eu vim aqui pregar essa graça que também me alcançou, aleluia! Um dia eu tive uma mãe que orou por 10 anos pela minha vida, anote aí, 10 anos.
A minha mãe pegava as fotografias dos 7 filhos, colocava, aleluia, colada numa espécie de cartolina, colocava debaixo do joelho, orava e dizia assim mesmo: Jesus salva, Jesus faz missionário, pregador do evangelho, não deixa se perder, aleluia. Sabe por quê? Ela sabia que a oração tinha eficácia, tinha poder, por isso que ela não abria a mão da oração. Ela dizia: estão errando o caminho, mas um dia a graça vai alcançar eles, vai chegar sobre eles. E é por isso que nessa manhã desse dia, amado, eu quero liberar sobre a minha e a tua vida, amado, que muitas das vezes o Senhor quer, aleluia, permitir que situações cheguem até nós, para que a graça seja revelada. E pregar um culto de missões, amado, é exatamente isso, se preocupar com as almas. Se preocupar com aquele que está precisando de uma palavra, aleluia. Se preocupar com aquele que precisa de um alimento, de um pão, porque às vezes a gente tem e não compartilha. Eu pastorei uma igreja, sou presidente de uma igreja pequena, não é muito grande. E eu sei o que é missão também, amado. E eu não poderia deixar de falar isso. Eu sei o que é ter que comprar, ter que pagar os compromissos, e na hora que a gente precisa contar com alguém, não é todo mundo que ajuda, não, irmão. Está aqui a minha esposa que me acompanha, veio comigo. Na hora de os compromissos ali, a gente tenta contar com um com o outro, a gente vai para o joelho e pede a graça e a direção de Deus. Aleluia. Porque missionário que é missionário, pregador que é pregador da palavra, que entende a graça, aleluia, ele não prega só dentro de templos, ele vai lá para fora, ele vai visitar as almas. Essa semana, aleluia, tivemos a oportunidade de visitar um casal, amado, e quando a gente chegou lá, a gente viu a necessidade do casal, amado. E Deus colocou no nosso coração: vai lá abençoar, leva uma cesta básica, ora, intercede, porque às vezes não é só também a oração faz parte, mas também a estender a mão. Porque às vezes a gente tem e alguém não. A gente come e alguém não tem para. A gente está se alimentando de um pão e às vezes alguém não tem o pão. Oh, glória! E quando eu olho para esse cenário aqui, amado, o cenário de acusação, os homens queriam matar, condenar, julgar ela. E Jesus libera a palavra e diz: aquele que não tem, como quem quer dizer. Jesus está abrindo e dizendo: vocês nunca pecaram, vocês nunca erraram, nunca falharam, nunca pisaram fora, aleluia. Porque se vocês nunca fizeram isso, são perfeitos, pode tacar pedra. E abre-se um parênteses aqui. E todo mundo vai embora, oh glória, porque a palavra vai confrontar a mente, e a palavra faz isso. Ela confronta quando Deus precisa de cada um de nós, para que uma alma seja arrancada da mão do inferno. Eu nunca vi, amado, nós vivemos hoje uma geração, aleluia, que em vez de nós estender a mão, é crente se levantando contra crente, líder, pastor contra pastor. Jesus está olhando tudo isso no cenário, amado. Sabe o que a gente tem que fazer? É arregaçar a manga, estender a mão e dizer: bora ganhar alma, bora salvar a alma, e não ficar se levantando, apontando. E eu vou dizer mesmo, porque eu não tenho, aleluia, medo de nada, eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Aleluia, dizer uma coisa: enquanto tem muitos criticando o Congresso, estende a mão e ajuda, amado, porque, aleluia, eu me maravilho com esse Congresso, aleluia, pela forma que ele é presidido pelo pastor Antônio Moura. Eu vejo como é a seriedade, e muitos ficam julgando, condenando. Vai procurar o que fazer, vai ganhar almas, amado. Não temos tempo para isso. Jesus está querendo encontrar e buscar almas, aleluia, e preparar para levar para o seu aprisco. Oh, glória! Aquele que não tem pecado, atire a primeira. Foi saindo um por um. Oh, glória! Você já reparou que quando a gente olha para a igreja e para a obra missionária, aleluia, é uma dificuldade muito grande, sim ou não? Bora evangelizar, você conta com 1, 2. Bora fazer um momento de consagração, você conta no dedo quem vem, aleluia. Aleluia, mas para apontar o dedo, para julgar, olha aí, caiu, falhou, errou, aleluia. Mas pergunta se vai estender a mão, e eu nunca me esqueço, e vou contar essa experiência aqui, de um amigo nosso, aleluia, da obra, do ministério, obreiro, aleluia, se afastou, caiu, aleluia, e todos que olhavam para ele em sua volta, passavam perto dele, não estavam nem aí para ele. E eu lembro que parece que coisa de Deus ali, né? Todas as vezes que passava e vinha do trabalho, da missão, eu encontrava ele pela rua, e eu dizia para ele assim mesmo: um dia tu vai voltar para o lugar onde tu estava, que é o altar. E ele ficava olhando para mim, espantado, e dizia: mas como, irmão? Eu dizia: vai porque eu estou orando pela tua vida. Todas as vezes se repetia, aleluia. E quando foi um certo dia, me convidaram para ir pregar numa igreja, lá em Belém do Pará, porque eu sou paraense, amado. E quando eu estava
estava nessa igreja, que eu estou entrando na igreja, e eu entro no, aleluia, no santuário, eu dobro o joelho para orar, quando eu me levanto e subo para o altar, quem eu olho e vejo atrás do altar, aleluia, aquele obreiro que tinha outra hora caído, se afastado, e todo o bairro, toda a cidade julgou ele, aleluia, Deus tinha trazido ele de volta, ele tinha sido se reconciliado, Deus tinha restabelecido ele, e ele estava de novo colocado no altar, e ele quando me viu, ele veio e me deu um abraço, pegou na minha mão, e ele pediu o microfone para testemunhar, e disse: pastor, se não fosse as palavras que o Senhor falava, aleluia, para mim, todas as vezes que você me encontrava, eu não estaria aqui hoje. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Jesus está dizendo hoje ali, aleluia, para cada um de nós, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, aleluia. O dono da obra é Cristo, o dono da igreja é Cristo, e Ele está aqui no nosso meio nessa manhã, Ele está aqui nessa vigília para te dizer, aleluia, que Ele está, aleluia, no cenário da tua vida, e Ele não vai deixar as coisas acontecer se não tiver propósito na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo foi? Embora. Jesus vai olhar para ela e vai dizer a si mesmo: aonde estão os teus? Perceba que a primeira palavra dele é o quê? Aquele que não tem? Ou seja, não existe. Se for ler a Bíblia, está aqui os pregadores, pastores, se você pegar a Bíblia do Velho ao Novo, todos pecaram. Romanos, e destituídos foram. Como alguém quer julgar e condenar uma mulher se a Bíblia aponta que desde Adão todos pecaram, todos caíram? Só que Cristo traz o projeto de salvação, o projeto de graça. O que é graça, pastor? Todos conhecemos um favor que não merecemos, não éramos para estar aqui, mas estamos pela graça, não é por nós, não é porque queremos, é porque Ele nos chamou, é porque Ele nos escolheu. E o que a Bíblia diz? Não foi vós que me escolheu, mas eu que escolhi. Por nós não estaríamos aqui, mas Ele nos Levanta a tua mão para receber essa palavra, oh glória. Se Ele te escolheu, querido, aleluia, foi para fazer a diferença. Se Ele te escolheu, foi para o nome dEle ser glorificado na tua vida. Se Ele te escolheu, foi para que a obra continue. Se Ele te escolheu, foi para que a missão seja, aleluia, pregada, seja feita. E muitos, aleluia, não querem fazer. Se não querem, Deus levanta outros, aleluia, porque é a Bíblia que fala. Então quando eu olho para esse texto sagrado, amado, eu vejo Jesus dizendo assim mesmo para ela. Primeiro Ele libera a palavra, porque quando Ele fala, aquele que não tem pecado, Ele está tirando os acusadores. Levanta a tua mão, porque eu quero liberar para a tua vida hoje. Ele está tirando do meio da igreja, do meio de nós, desse congresso, da nação brasileira, os acusadores, aqueles que acham que são alguma coisa, que pensam, aleluia, Deus está tirando, e está dizendo para a igreja: aonde estão os teus acusadores? Aí ela vai olhar para Jesus e vai dizer: não tem nenhum aqui. Porque tem momento da nossa vida que Deus, Ele tira os acusadores, para que fique só eu e Ele. É um particular. Quando Ele fala onde estão os teus acusadores, que Ele já tirou e já saíram, está só Jesus e a mulher ali. E Jesus está olhando para ela, está demonstrando para ela que a oportunidade não pode ser tirada, porque quem dá é Deus. Levanta a tua mão, oh glória. A oportunidade quem nos dá é Deus, não é o homem, aleluia. Não é a terra, é o céu, oh glória. Então Jesus está dizendo para ela: ó, eu estou te dando uma oportunidade, aleluia. Aonde está aqueles que te acusaram? Aonde está a situação que tu passou? Hoje eu estou resolvendo para ti. Hoje eu estou te dando uma direção. Levante a mão, um norte. Hoje eu estou te mostrando, aleluia, que eu vim para isso. Eu vim para mostrar, aleluia, que eu sou o dono de cada vida, de cada alma, de cada ovelha, e eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ela diz: Senhor, não estou vendo ninguém aqui, oh glória. Não tem situação que você passa, aleluia, que é mais apedrejamento, acusação, apontando o dedo para mim, para você, em vez de te estender a mão para você, está apontando o dedo dizendo: vai cair, não vai conseguir. Mas eu venho no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo profetizar e dizer sobre a tua vida: enquanto Jesus estiver na tua vida, no teu ministério, tu não cai. Só se você tirar ele. Mas se ele tiver, oh glória, você vai permanecer. Não tem nenhum aqui, Senhor. Pois é, aleluia. Quando a palavra é liberada, amado, oh glória, não tem nada nem na terra, palavras que possam ir contra a palavra do nosso Senhor, oh glória.
Então eu quero dizer uma coisa nessa manhã aqui, deste dia. Se Ele já liberou a palavra para você, ainda que a dificuldade esteja lá, a última palavra é dele. E o que é que Ele diz? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O projeto que Ele te deu, que Ele me deu, é possível, é possível, é possível. Pastor, mas eu não tenho condição. Mas se Ele que deu, Ele é poderoso, aleluia, para fazer se cumprir, se realizar, se materializar na tua vida. Levanta a tua mão. Não para o projeto, não para a caminhada, não para o que Ele te deu, não para o que Ele te revelou, porque as situações vão querer fazer você parar. Mas a ordem é para não parar, é para continuar. Oh, glória. E ela diz, não tem nenhum. Aí Jesus vai liberar a terceira palavra, amado. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, aleluia. Jesus está aqui, abrindo parênteses e dizendo, aleluia, que muitas das vezes, amado, falta em nós esperar a palavra que sai da boca dele, não a palavra que vem dos homens, porque às vezes a gente ouve muita palavra de derrota. Sim ou não? Não vai dar certo. Que não vai, que não é para mim, que não é para você. Só que Jesus está dizendo, aleluia, a última palavra é minha. E é Ele que disse, amado. Quem disse que para a gente fazer a missão tem que ter dinheiro, tem que ter o amor e o coração voltado para a missão. Quando a gente foi abrir a igreja, eu não tinha nem R$1 no bolso. Não tinha estrutura de som, não tinha cadeira. É uma igreja humilde, simples. Lá na cidade de Barretos. Deus me trouxe de Belém para Barretos. E lá estamos ganhando almas para o reino. O cenário, quando eu olhei, eu dizia, não tem como. Como é que a gente vai alugar um prédio, comprar microfone, som, se a gente não tem? Oh, glória. Só que a palavra ardia no coração, missão. Oh, glória. A palavra ardia assim mesmo, aleluia. Aonde estão os teus acusadores? Porque na hora que você vai fazer algo para Deus, é mais pessoas para dizer que não dá certo, que não vai dar certo, que vai dar certo. E na hora, a palavra estava no meu coração. Enquanto tiver, aleluia, a palavra no teu coração, o projeto não vai, aleluia, ficar sem acontecer, sem se, aleluia, concretizar. E começamos pedindo a direção, orando e fazendo grupo de célula. E aí daqui, orando dali, Deus começou a mover as águas. Deus começou a tocar no coração. Hoje está lá a igreja, aleluia, e ganhando alma. E a gente faz culto na rua também, amado. Visita, porque tem pastor que não quer ir para a rua, não quer ganhar almas, não quer ir lá e entrar lá nos becos. Mas eu venho, aleluia, nessa manhã dizer para você, aleluia, fazer missão é isso, é entrar onde ninguém quer entrar. Pastor, e onde está escrito isso na Bíblia? Em Jesus, no ministério de Jesus, ele entrava onde ninguém queria ir, ele entrava onde ninguém queria entrar, fazia o que ninguém queria fazer, inclusive liberava a palavra que ninguém tinha coragem de liberar. Eu quero te fazer um convite especial. Eu preparei um evento gratuito. Quando ele entra lá, no beco, na vila, e encontra a mulher viúva, a Dinaim, quem lembra? Ele entra, era uma vila, um lugarejo, e já estavam trazendo o caixão do seu filho. E Jesus para o cortejo e fala, mulher, não chores. Oh, glória. E libera a palavra para ela. E diz, levanta-te para o seu filho. E o filho dela se levantou daquele caixão. Sabe o que eu quero dizer, amado? É que nós não estamos arraigados à palavra de homens. Levante a mão, oh glória. Estamos arraigados à palavra do Todo-Poderoso, oh glória. Deus não nos trouxe aqui, amado, aleluia, para passar tempo, não nos trouxe aqui para aprender que a missão ainda tem que ser feita, que a obra ainda tem que continuar, aleluia, que almas estão esperando o evangelho ser pregado, almas estão aguardando o teu testemunho, almas estão aguardando você falar do amor dele. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que só querem ouvir que Jesus ama ela, para que ela dobre o joelho e aceite o Senhor Salvador sobre a vida dela. E às vezes a gente não tem coragem, porque a palavra está aqui, a palavra está nos nossos lábios, oh glória. Aí ele fala, e nem eu tampouco. Ele poderia dizer, não, eu vou te condenar, eu vou te julgar, oh glória, eu já te absorvi, oh glória, então a partir de agora eu vou, decidir. Não, ele diz, então vai e não, nem eu tampouco te condeno. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto, amado? É que muitas das vezes, amado, as situações elas até querem, aleluia, nos condenar, nos julgar ou subjugar. Só que quando eu olho para Cristo, amado, ele sempre vai ter uma, diga comigo, Jesus sempre vai ter uma palavra. E não é que nem a do homem, oh glória, é uma palavra que vai trazer para você a esperança, o norte. E às vezes, amado, o inimigo ele usa muito também o quê? A palavra.
Porque a palavra tem poder, amado. Quando você ouve uma palavra direcionada para você, você fica pensando, sim ou não? Quer ver quando é uma palavra dura? Você fica, porque a palavra ela entra no entendimento, desce para o coração, e você fica pensando, oh glória. Eu ouvia desde a minha infância, a minha fase adulta do meu pai, aleluia, dizendo que nenhum dos filhos iam dar para nada. Só que eu tinha uma mãe que orava e dizia, não, aleluia, essa palavra não cairá sobre os meus filhos, aleluia, porque eles estão debaixo da minha oração. Levanta a tua mão, talvez você dessa manhã veio aqui, oh glória, aleluia, para Deus falar contigo, ou para Deus te usar também, porque aleluia, todos nós somos instrumento. E eu quero dizer assim para você, nesta manhã, amado, não ouça a palavra do adversário, não ouça a palavra dele, aleluia. Você está olhando para alguém, amado, que foi alvo de muitas palavras de crítica, mas hoje está aqui porque entendeu, aleluia, que Deus tinha algo para fazer. Eu lembro, aleluia, quando eu estudava na escola, aleluia, eu tinha dificuldade para aprender a matéria, não sabia ler, e os meninos da aula ficavam fazendo graça, fazendo gracinha comigo, chacota, e um belo dia eu peguei, parei, chamei a professora e disse assim, meu professor, eu queria conversar com a senhora, escute aí, aleluia, e ela disse, pode falar meu filho, eu disse, aleluia, puxei a cadeira como se fosse alguém já adulto, eu disse, ó, eu quero, aleluia, algo da senhora, eu sei que a senhora tem para me dar. Ela disse, pode falar meu filho, eu disse, ó, a partir de hoje eu vou ser o aluno que vai chegar mais cedo, e o aluno que vai ser o último a sair, sabe por quê? Eu quero aprender a ler, aleluia, talvez, aleluia, para alguém deve estar dizendo assim, mas para que isso? Aleluia, eu tinha um objetivo na minha vida, aleluia, ela disse, então está feito, e todos os dias eu chegava mais cedo, saía mais tarde, aleluia, e comecei a aprender as letras, soletrar, porque eu não tinha, aleluia, aprendido ainda, eu tinha dificuldade, e todos os dias aquela rotina, amado, aquele ritual, aquele momento ali, e quando chegou um belo dia, aleluia, alguns meses eu comecei a aprender, e um belo dia ela pegou um texto grande, mandou ler, eu comecei a ler, quando eu comecei a ler, eu e ela chorou, eu e ela é a professora, aleluia, aí depois anos se passaram, amado, eu consegui terminar, aleluia, a escola, com muita dificuldade, aleluia, comecei, aleluia, a percorrer alguns lugares, aí comecei a trabalhar, aleluia, um belo dia, eu lembrei daquela professora, e um belo dia eu estou passeando com o meu carro, aleluia, e eu decido ir lá no bairro onde ela morava, e eu parei o carro, procurei, não achei ela, e voltei para o outro lado, quando eu vi uma senhora já um pouco idosa, passeando com o cachorro, aleluia, eu parei o carro, baixei o vidro, ela se espantou, disse, calma, desci do carro, disse para ela, você lembra de mim? Ela disse assim mesmo, não, estou tentando lembrar, então, eu sou aquele aluno que um dia puxou a cadeira, e disse, professora, me ensine, levanta a tua mão que eu quero liberar essa palavra. Deus sempre vai usar alguém, aleluia, no meio da crise, Deus sempre vai usar alguém, aleluia, no momento que mais eu e você estiver precisando. Aquela professora insistiu, persistiu, porque ela sabia que aquilo que ela estava fazendo ia trazer resultado, alguém ia ser alcançado por esse resultado, quem? Aleluia, o aluno que sou eu, que estou aqui hoje. Sabe o que eu quero dizer, amado? Talvez, aleluia, nós estamos aqui, aleluia, enfrentando momentos na nossa vida, na obra missionária, ou no ministério, mas Deus está mandando eu dizer para você, Deus sempre vai colocar alguém com uma palavra liberada do céu para a tua vida, e a palavra é não para, continua, avança, porque o Senhor ainda tem grandes obras para fazer. Ele ainda tem algo grande para fazer na nossa vida, mas Ele quer que a gente receba a palavra. Quantos, amados, não precisavam ouvir só uma palavra, que o Senhor ama, que o Senhor tem obras, tem promessa, e às vezes alguém olha e diz assim mesmo, não, acabou, Jesus não tem mais obra na sua vida. Quantos já não ouviram isso? E às vezes Deus quer usar eu e você para ir lá e dizer, já vou encerrar, Jesus é na tua vida, Jesus é na tua casa, Jesus é na tua família, aleluia. Hoje o que a gente vê é uma geração que só sabe julgar, condenar, apontar, mas estender a mão. Convida ele para, aleluia, ajudar a obra missionária para você ver, convida ele para dar uma oferta para você ver, convida ele para ajudar, aleluia, no congresso, convida ele para ajudar na festa da igreja, convida ele para comprar uma cadeira. Irmão, eu estou falando porque eu sei o que é obra, eu sei o que é missão, porque vivo, faço isso, aleluia. Convida ele, ó, irmão, vamos ajudar aqui para a gente comprar um microfone, aleluia, vamos ajudar a comprar uma caixa. É uma dificuldade, mas se fosse para entregar tudinho, oh glória, se fosse para beber, farrear, prostituir, se fosse para ir para o outro lado, tinha dinheiro. Para obra não tem, é ou não é? Para ofertar não tem. E Deus está querendo de nós uma geração que não olha para a dificuldade.
levante a tua mão, mas que olha para a dificuldade em uma oportunidade que Deus está te dando, irmão. Se você entendesse isso, Deus está nos dando uma oportunidade, amado, de entender o reino dele, de, aleluia, compreender a importância da obra missionária, amado, de compreender que a oferta ela faz parte da missão, amado, porque muitos não podem ir, mas a gente pode enviar um missionário, muitos não podem, aleluia, estar lá, mas a tua oferta vai, aleluia, e manda alguém lá e dá suporte para alguém. Foi isso que Jesus fez. Nem eu tampouco te condeno. Ele está dizendo para ela, nem eu tampouco vou tirar a oportunidade que eu mesmo estou te dando. Eu não posso fazer isso, eu tenho que te dar. Aleluia, eu não estou dizendo que Jesus pegou e passou a mão, não. Ele está dizendo que ele quis mostrar o lado da graça. Uma coisa, eu vou abrir o parênteses e falar. Uma coisa é alguém que querer largar a vida errada, mudar o pecado e trazer para a sua vida a santidade. Uma coisa é continuar. Jesus está mostrando para ela, ó, eu estou te dando a oportunidade, porém eu quero que tu mude, não volte a fazer, não volte a cometer, porque se tu voltar, a lei vai te condenar, a lei vai te matar. Levanta a mão para receber. A lei vai fazer com que você seja punido. É isso que ele está dizendo para ela. Por isso que a Escritura fala, quando ele fala a si mesmo, aleluia, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Ele está dizendo, a partir de hoje eu te absolvi, eu não deixei, aleluia, te matar e te condenar, mas não volta a praticar, porque senão você vai ser condenada. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Oh, glória, é a morte. Então Jesus está mostrando para ela que se ela continuasse, ela ia ser morta. Mas se ela abrisse mão daquela vida, ela ia continuar vivendo. Oh, glória, porque a graça ia alcançar ela, e ela não ia morrer. Oh, glória, é isso que eu quero que você entenda, amado. A oportunidade está sendo dada e muitos não dão valor. Nós não somos dignos de nada, amado. Anjos queriam fazer essa obra, mas o Senhor nos bata no peito. Deus, fala assim, diga assim, Deus me chamou para uma grande obra. Você já sabe a importância disso. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu sou louvo, sou canto, por isso, glória. Aleluia, o levita é aquele que leva o povo à adoração a Deus, aleluia. E o ministro ou o pregador ou o missionário, aquele que ministra a palavra, vai levar o povo a compreender as escrituras, oh glória. E não dá para ter, aleluia, um culto de missões se não ter a palavra, sem não ter a escritura, amado, porque é essa palavra que transforma, é essa palavra que liberta, é essa palavra que transforma. E eu sempre digo e volto a dizer para me finalizar, amado, a oportunidade está sendo dada, não espere ser tirada, aleluia, porque uma hora o Senhor vai tirar a porta da graça, vai se fechar. E eu lembro uma vez, amado, que eu estava também pregando num culto de campanha de oração de meio-dia, que é muito bom esses cultos, amado, e eu estava pregando, aleluia, e eu me lembro que tinha um grupo de pessoas assim, aleluia, na frente das cadeiras, aleluia, um grupo atrás, e tinha uma senhora bem na frente, amado, e no momento que eu estava pregando, ela não parava de me olhar, eu ficava olhando, meu Deus, o que é isso, pregando, ela com o olho fitado em mim, fixo em mim, eu ficava, meu Deus, o que é isso, pregando, e ela querendo, aleluia, para um lado e para o outro, olhando para um lado e para o outro, olhando, aleluia, para onde eu estava pregando, para onde eu direcionava, eu ia, ela olhava, para onde eu ia, se eu ia para cá, ela olhava, ela ficava, aleluia, me observando, e aleluia, o Senhor veio ao meu ouvido, obrigado, aleluia, o Senhor veio ao meu ouvido, aleluia, e disse assim mesmo para mim, chama ela na frente e ora por ela. Eu disse, meu Deus, levanta a mão, porque Deus ainda fala, oh glória, Deus ainda fala. Quem é sensível ao seu espírito, eu disse, Senhor, quer, fala, porque quando a gente ouve Deus falar, amado, aleluia, a gente tem que ser sensível àquilo que Ele vai falar, aquilo que Ele vai revelar. E o Senhor disse, chama lá na frente. Eu chamei, amado, eu disse assim mesmo para ela, vem aqui na frente, senhora. Ela disse, veio, aleluia, eu botei a mão sobre a cabeça dela. Quando eu coloquei a mão, o Senhor disse, não é na cabeça, oh glória, é no ouvido, oh glória. Eu coloquei a mão de um lado, aleluia, e do outro lado eu soprei em mão. Eu nunca me esqueço, amado, quando eu coloquei a mão e soprei, isso aconteceu no meu ministério, na minha caminhada, aleluia, eu soprei, ela pegou o microfone, pegou na minha mão e disse, pastor, me dá esse microfone aqui. Eu falei, amém, você vai contar um testemunho? Ela disse, sim. Ela pegou o microfone e ela disse, pastor, desde a hora que o Senhor entrou para pregar essa mensagem, eu queria ouvir, aleluia, eu queria ouvir o que estava sendo pregado, falado, ministrado, mas eu não ouvia. Quando o Senhor colocou a mão no meu ouvido, aleluia, eu senti entrar um negócio, desentupir, e a partir de agora eu estou ouvindo.
ouvindo. Ela pegou o microfone e testemunhou, a igreja toda glorificou o nome do Senhor. Levanta a tua mão. Jesus nessa manhã está ouvindo, aleluia, o meu e o teu clamor, e Ele está ungindo o meu e os teus ouvidos. Pastor, para que eu vou encerrar? Para quê? Para que você não fique ouvindo coisas que não agradam a Ele, não são necessárias, coisas que não são santificação, coisas que não vão trazer resultado para a igreja. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Hoje Ele está ungindo os meus e teus ouvidos para receber somente a palavra dEle. Glória a Deus. Oh, glória, ainda é a palavra que, aleluia, traz resultado, amado. Ainda é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu sou crente sebreano, amado, crente que ainda ora, que ainda lê a palavra, que ainda se inspira nas escrituras, que ainda faz, aleluia, um momento com Deus, que ainda tem um altar com Deus, porque tem gente que não quer, como foi falado aqui, não quer mais orar, não quer mais pregar, não quer mais ler a Bíblia. E aonde é que a gente vai chegar se a gente não ler a Bíblia? Se a espada da igreja é a palavra. Se não tiver palavra, o pecador não se arrepende. Quando você vai expulsar um demônio, você usa o quê? E qual é a palavra? O nome de Jesus. Se você for usar o nome de alguém famoso, não, sai. Ainda tem crente que quer expulsar de qualquer jeito. Irmão, eu já vi cada situação de demônio se manifestar. Quem? Tu? Porque não tem a autoridade de Deus. Levanta a tua mão, porque Jesus está aqui, aleluia, para devolver, para dar, aleluia, a autoridade para a igreja, aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão nessa manhã, que Deus possa abençoar a vida de todos que estão nos ouvindo aí, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Uma cidade de ouro e cristal nos espera, em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada.